Agora a história do Odílio Garcia, um herói que deu a vida por Itajaí. Acompanhe. Voltando a falar do assunto incêndio que está lavrando em Cordeiros, podemos afirmar aos nossos prezados ouvintes que a situação em Itajaí é de calamidade pública e que também a população está toda alvoroçada. O dia 2 de fevereiro de 1965 vai ficar marcado para sempre na história de Itajaí. A notícia de um navio em chamas e o medo de uma possível explosão, que seria catastrófica, deixaram a cidade em pânico. Tudo aconteceu no terminal marítimo da Heliogás, no bairro Cordeiros. O navio Petrobras Norte fazia descarga de cerca de 400 toneladas de gás para as empresas Liquigás e Heliogás. Já ao anoitecer, quando faltava aproximadamente 10 minutos para finalizar a operação, o incêndio aconteceu. As mangueiras loucas como cobras furiosas se debateram sobre o ar, lançando ao céu densa fumaça de gás que cobriu o sol em Cordeiros. O medo que o navio explodisse fez com que os moradores da cidade saíssem em busca de regiões mais altas e seguras, como o Morro da Cruz e o Morro Cortado. O bairro Cordeiros foi quase que completamente evacuado, assim como parte do São João e Barra do Rio. Muitas pessoas chegaram a ir para cidades vizinhas. As casas próximas ao terrível incêndio já estão sendo evacuadas pelas autoridades. Podemos ainda adiantar aos ouvintes que o carro do Corpo de Bombeiros de Itajaí não está devidamente aparelhado para dar combate ao sinistro, ou pelo menos isoladas as chamas para que as mesmas não cheguem a atingir os tanques de petróleo. Perto da meia-noite, após uma força-tarefa de bombeiros de toda a região, o incêndio foi diminuindo. Os práticos conseguiram desprender o navio e ele foi rebocado até o outro lado do rio para ficar mais seguro. Então as pessoas começam a voltar para casa. É nesse momento que elas ficam sabendo da história de um marinheiro que arriscou a própria vida para salvar a cidade. Eis que surge um herói com nome e sobrenome, Odílio Garcia. Odílio correu para fechar os registros das válvulas do navio e interromper o fluxo do vazamento. Que heroicamente subiu no navio, abriu as válvulas do navio para evitar que o desastre fosse maior, e ele foi gravemente queimado e estava no Hospital Marieta Conde-Bornal entre a vida e a morte. Isso é contado na rádio, isso foi contado de pessoa em pessoa, e que esse marinheiro, ainda por cima, era uma pessoa de Itajaí, era um marinheiro de Itajaí. O dia que aconteceu, eu sei que foi feio. O negócio, todo mundo correu, eu tinha uma comadre lá nos Cordeiros, eles fugiram para o mato, sabe? A notícia, eu fiquei horrorizada, porque nunca imaginei que um navio ia pegar fogo. O motivo do acidente foi que o navio estava amarrado no cais, tinha 2 mangotes, que eram 2 mangueiras que descarregavam o gás nos terminais, e quando estava no final da descarga, talvez por uma correnteza marítima do rio mais forte, ou alguma coisa, o navio se desprendeu um pouco do cais e as cordas não seguraram. Então os mangotes estouraram e eles começaram a jogar gás. Então a primeira visão que se tem do acidente, que fez todo mundo correr, é uma fumaça, uma cortina de gás que cobre todo o navio. O Odílio foi um herói porque ele não correu para se salvar, ele correu no navio para liberar. E nesse minuto, calcula o Manuel de Freitas, calculou para mim mais ou menos uns 2 minutos de gás sendo jogado. Tá? E depois desses 2 minutos tem uma faísca e tem a explosão. Ele caiu na margem do rio e a correnteza levou, e populares pegaram o Odílio e pegaram esse outro, colocaram num carro e trouxeram até o Marieta Conde-Bornal, onde eles foram tratados. Odílio passou a noite internado no Hospital Marieta Conde-Bornhausen em coma, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu no dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã. O caixão ele foi lacrado nós estávamos no regime militar, e o caixão foi lacrado com cobre, lacrado por dentro, foi uma urna especial, toda lacrada e não pode ser aberta. A família sofreu muito, assim, os rigores da questão dos militares, assim, por essa coisa de não falar do assunto. Foi tudo muito complicado. O que chama atenção nessa história é que Odílio, que trabalhava como bombeador de navio, não fazia essa rota. Ele tinha embarcado no Petrobras Norte apenas para substituir um colega que estava doente e só por esse motivo estava a bordo do navio que incendiou.
Mas quando ele soube que faria a viagem, ficou contente. Afinal, toda a família dele morava aqui. Era uma oportunidade de rever os pais, tios e sobrinhos. Ele queria fazer uma surpresa à família Garcia. Por isso, não avisou ninguém sobre a vinda. Sebastião, viajei para Porto Alegre dia 14. Não sei, 14 de janeiro. Não sei quando verei o Rio. Não sei a programação do navio. Tu vê que ele não sabia de nada. Vou para o Petrobras Norte. Comigo está tudo bem. Um abraço, Odílio. O meu pai. Esse aqui é um bilhete que ele deixou em cima da mesa para o meu pai. O bilhete que Odílio deixou ao seu irmão no apartamento onde morava no Rio de Janeiro foi encontrado dias após a sua morte. Para quem teve o privilégio de conhecer de perto o herói de Itajaí, como a dona Acindina, que foi professora dele, fica a lembrança de um sonhador. E a gente, ali naquele tempo, a gente conhecia todo mundo, né? Porque era pouca gente que morava ali. Então ele foi lá em casa para me ensinar matemática, para ele fazer o concurso para trabalhar de marinheiro, para se embarcar num navio grande. Quando morreu, Odílio tinha 35 anos e estava no auge da sua profissão. Ele não casou e não teve filhos. A tragédia interrompeu o sonho do marinheiro, que planejava voltar para Itajaí para constituir família. Ele estava pegando o dinheiro dele e começando a investir em Itajaí. Ele estava pensando em se aposentar e vir morar em Itajaí. E ele sempre deixou bem claro que ele iria casar. Ele ia vir para Itajaí, ia formar família e tal. A memória de Odílio Garcia está preservada. A história da tragédia foi contada no livro Itajaí em Chamas, de Magru Floriano, escrito em 2002, e no livro Itajaí em Chamas, a história de um herói, escrito em 2006 por Ivan Halp Bittencourt, em parceria com Magru. Além disso, vários locais da cidade homenageiam o herói, como a Rua Odílio Garcia, o Centro de Educação Infantil Odílio Garcia e o Parque Náutico Odílio Garcia, todos no bairro Cordeiros. Também morreram no acidente outros 4 tripulantes do navio, mas apenas Odílio Garcia tinha laços com a cidade, afinal, sua família morava em Itajaí. Por isso, seu ato de bravura e coragem é lembrado por todos até hoje. Ele estava no trapiche, ele não estava dentro do navio. Então ele poderia ter fugido, mas não, ele foi para dentro do navio, abrir as válvulas de segurança. Todo mundo que participou daquilo e tudo mais tal, teve, querendo ou não, teve aquele despreendimento de colocar a sua vida em risco. E claro que aí o destaque foi para o tio Odílio Garcia, porque foi assim, vamos dizer, era um itajaiense, né, que estava dentro do navio e poderia ter se salvo, ter salvo a sua vida, mas naquele momento teve o senso profissional e de tentar abrir as válvulas. E até onde me foi dito, o ato dele de abrir as válvulas de segurança foi fundamental para o navio não explodir. Para mim foi um herói. Eu acho que a cidade toda pensou que ele foi um herói. Todo o nosso reconhecimento a esse herói em Itajaí e que podemos dizer de Itajaí. Tem notícia